Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, 5 de agosto. A liturgia da palavra nos leva ao coração da fé, onde o orgulho humano é confrontado com a soberania divina e onde a fragilidade se transforma em graça quando acolhe a mão estendida do Senhor. No livro dos Números, capítulo 12, encontramos um episódio triste e revelador. Maria e Arão, irmãos de Moisés, movido por inveja e orgulho, murmuram contra ele. O motivo imediato é seu casamento com uma mulher etíope, mas o real fermento por trás é outro. Eles disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? Esse questionamento revela a raiz do orgulho espiritual, o desejo de igualdade sem humildade. Nada corrói tanto a unidade do corpo de Cristo quanto a vanglória disfarçada de zelo. Deus responde com firmeza. Maria é atingida pela lepra, sinal visível do que a murmuração faz na comunidade. Corrói por dentro, isola e enfraquece o corpo inteiro. Mas Moisés, o mesmo que foi atacado, intercede por ela com misericórdia. Aspas, Senhor, cura-lhe, por favor. É a humildade de Moisés que cura a arrogância de sua irmã. É o servo que cala, sofre e ora, que revela o coração de Deus. Moisés é a imagem daquele que permanece firme na fé e na mansidão, mesmo diante da injustiça. O Salmo 50 é o cântico do pecador arrependido. Suas palavras são o eco da alma que reconhece a própria miséria diante da santidade de Deus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Confessar os pecados é abrir a porta ao médico divino. O orgulho fecha o coração à graça, a humildade escancara ao perdão. Quem reza o salmo compreende que a tempestade mais perigosa não é exterior, mas aquela que se agita no interior do homem e que só Deus pode acalmar. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, nos apresenta Jesus que, depois de despedir a multidão, sobe ao monte para orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos enfrentam um mar revolto, símbolo das tribulações da vida, e é de madrugada, o momento mais escuro e vulnerável da noite, que Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Cristo permite que a tempestade cresça, para depois manifestar seu poder e fortalecer a fé dos discípulos. O mar para os judeus representava o caos e o poder da morte. Quando Jesus caminha sobre ele, mostra que nenhuma força, nem o mal, nem o pecado, nem a morte pode vencê-lo. Pedro, então, dá um passo ousado e ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. A fé o faz sair do barco, mas, ao sair, o vento começa a afundar e ele grita: Senhor, salva-me! Esse grito é o centro do evangelho de hoje. É o momento em que o orgulho cala e a fé grita. Pedro não se debate, não tenta se salvar com as suas próprias forças. Ele clama por Jesus. É quando Pedro reconhece a sua fragilidade, que o Senhor estende a mão. Pedro representa a igreja. Vacila, mas não afunda. Grita e é salvo. Pedro é ao mesmo tempo forte e fraco, impulsivo, ousado, mas também medroso e vulnerável. Contudo, sua maior virtude é esta: ele nunca deixa de olhar para o Senhor. Ele cai, mas clama. Ele afunda, mas confia. Ele erra, mas ama. O Senhor quis que Pedro experimentasse o medo e a queda, para que, uma vez fortalecido, pudesse confirmar os seus irmãos. A fé de Pedro atravessa a tempestade, não porque é perfeita,
mas porque é humilde, porque reconhece que precisa do Senhor. Isso é o que nos salva. Não é a fé orgulhosa, mas a fé que suplica. Meus queridos irmãos e irmãs, diante das tempestades que enfrentamos, sejam externas ou internas, aprendamos com Pedro a clamar: Senhor, salva-me. Que o orgulho não nos impeça de reconhecer nossa necessidade de Deus. E quando o medo nos paralisar, lembremos, Cristo está mais perto do que imaginamos, pronto para estender a mão. Rezemos. Senhor Jesus, que caminhas sobre as águas e acalmas os corações dos que te buscam, ensina-nos a fé de Pedro, fé que vacila, mas confia, que grita, mas espera. Livra-nos do orgulho que fecha a alma e abre-nos a humildade que acolhe, tua mão estendida. Quando nossos passos vacilarem, não nos deixes afundar na angústia. Estende a tua mão, Senhor, e salva-nos, pois em ti está a nossa salvação e nossa paz. Caríssimos irmãos, Deus estende a mão sobre você. Ele abençoa você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.